tantas outras coisas que eu fazia, andar sem o cinto de segurança, várias outras coisas. Então ele mostra para a gente, ele convence a gente daquele simples pecadinho que a gente acha que não tem nada a ver, mas que é errado. Capacitação e dons espirituais. Ele concede dons espirituais aos crentes para capacitá-los a servir e edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 4, 11. Então, para servir. Os dons não são para nós. Os dons são para servir. E isso é dado pelo Espírito Santo. Ele guia nas decisões. Ele guia os crentes em suas decisões e direciona suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 14. Eu também tenho um testemunho de um direcionamento de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Quando eu tentei entrar numa ação na justiça para pegar a guarda da minha filha, eu já dei esse testemunho aqui, quando ela foi embora para Fernandópolis. Eu lembro que eu entrei na justiça e estava muito simples, muito fácil de eu ganhar aquela ação. E o Espírito Santo falou: não faça isso. Eu vou trazer a sua filha de volta para você, do meu jeito, a minha maneira. E na hora eu liguei para minha advogada e falei: tira a ação, porque eu não quero mais. E 1 ano depois a minha filha estava de volta, e eu em paz com a mãe dela, tudo tranquilo, tudo como era. Então eu segui um direcionamento do Espírito Santo, uma decisão que eu ia tomar errada, o Espírito Santo me direcionou. Unidade e comunhão. O Espírito Santo une os crentes em comunhão e promove unidade na igreja. Aquele que é cheio do Espírito Santo não vê placa de igreja, ele vê uma igreja. A igreja é uma só, não existe divisão. O homem que dividiu, ou melhor, Satanás dividiu a igreja. O povo de Deus, o corpo de Cristo é um só. Não tem divisão. A gente não pode olhar para outra nomenclatura, não pode olhar, eles e nós. Não, é tudo um só. Como é que a gente consegue ter essa visão? É só através de ser cheio do Espírito Santo. Nós temos que amar os nossos irmãos, todos eles. Cada um tem uma fé, mas a gente sabe que tem coisas que é o inimigo que coloca na mente e no coração. E a gente tem que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente tem que amar, e a gente tem que fazer a nossa parte e levar a verdade. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Ele produz o seu precioso fruto espiritual na vida dos crentes, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esse é o fruto. Não são frutos, é o fruto. Como o pastor disse, né? É uma mexerica cheia de gomos, é um fruto só. Então, o crente cheio do Espírito Santo, o cristão cheio do Espírito Santo, tem tudo isso junto. O segundo tópico é obediência. Obediência. Ser cheio do Espírito Santo é consequência de uma vida de obediência a Deus. Vou trazer um texto aqui que está lá em Atos 5, 30, 32. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Presta atenção, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ser obediente. Deus só dá o Espírito Santo para quem é obediente. Não está crente? Então vamos lá. Não está confiando nisso? Vamos lá, mais um texto que está lá em Lucas 24, 49. Jesus disse aos seus discípulos antes de subir para o Pai: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. O Espírito Santo é uma promessa. Deus prometeu o Espírito Santo. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus falou: permaneçam. E só foi cheio do Espírito Santo aquele que obedeceu e permaneceu. Então, aqueles que foram cheios lá em Pentecostes, só foram cheios porque ouviram uma ordem e obedeceram essa ordem. Permaneceram e ali eles foram tomados pelo Espírito Santo. Ei, você não vai ser cheio do Espírito Santo se você quiser fazer a sua vontade. Não dá. Não vai ter como você viver cheio do Espírito Santo se 99% da tua vida for de Deus e 1% for tua. Você tem que ser obediente em todas as áreas, em todas as situações, a todo momento. Senão você não será cheio do Espírito Santo. O terceiro tópico, o terceiro item: não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não existe. Lá em Romanos 8, 9 diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
E quem não pertence a Cristo não vai para o céu com Cristo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então não existe uma vida cristã sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito de Cristo. E tem vários textos que vai mostrar para a gente a vida do cristão cheio do Espírito Santo. Por exemplo, Davi, ele clamava para Deus não tirar o Espírito dele, porque ele sabia que ele sem o Espírito não vencia mais nenhuma batalha, porque Davi sempre antes de ir para a batalha, ele orava ao Senhor, porque ele tinha uma sensibilidade espiritual, ele orava a Deus, e Deus falava, vai, não vai, ou espera, ouve os passos, faz isso, faz aquilo, era o Espírito Santo. Então Davi fala aqui, lá em Salmos 51:11, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia o que seria dele sem o Espírito Santo. Juízes 15, capítulo 15, versículos 14 e 15, quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. A força de Sansão não estava no cabelo, estava na presença do Espírito Santo. E quando ele desobedeceu a Deus várias vezes, e Deus foi longânimo com ele, mas teve um momento que não dava mais para Sansão, e aí Deus tirou o espírito dele e ele perdeu a força. Mas aqui mostra que a força, que o Espírito se apossou dele, ele matou 1000 homens com uma queixada. A ação do Espírito Santo na vida de um cristão. Lá em Lucas 3, 21 e 22, ao ser todo o povo batizado, Jesus foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e do céu veio uma voz que diz: você é meu filho amado, em você me agrado. Lucas 4, 1, 2, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. O ministério de Jesus só se inicia quando ele é cheio do Espírito Santo. Pode ver na Bíblia, não tem nada falando de Jesus fazendo milagres e operando sinais sem antes ele ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Até Jesus, para fazer tudo o que ele fez, ele precisou do Espírito Santo. Se Jesus, que foi tudo que foi o nosso Senhor, o nosso Salvador, precisou do Espírito Santo ser cheio, quem somos eu e você para querer fazer algo sem o Espírito Santo? Lucas 12, 11, 12, quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Eu lembro que a primeira vez que o pastor me chamou para vir aqui abrir um culto, durante a semana eu tive diarreia. Nossa, Jesus, só Jesus sabe quanto eu fiquei nervoso. Hoje eu estava numa tranquilidade, porque eu sei que não sou eu que estou falando aqui, eu sou apenas um instrumento. Eu fui levantado para isso. Então assim, eu vim numa calma, porque o Espírito Santo me apossou de uma tal maneira, e Ele está falando com vocês aqui. E eu sei que a palavra ela vai surtir efeito, ela vai alcançar o propósito ao qual ela foi gerada. No livro de Atos, no seu capítulo 2, os versículos 14 ao 41, vem nos mostrar a pregação que Pedro fez após ser tomado de poder pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos relata que aproximadamente 3.000 almas foram ganhas para Deus na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Antes de Pedro ser cheio, ele negou Jesus, ele fez tantas outras caquinhas, mas quando ele estava cheio do Espírito, quase 3.000 almas foram ganhas para Deus. No mesmo livro de Atos, no capítulo 9, versículo 17, a Bíblia mostra o apóstolo Paulo sendo cheio do Espírito Santo, após Ananias lhe impor as mãos e orar sobre ele, dando início assim o grande e importante ministério do apóstolo Paulo, só depois dele ser cheio do Espírito Santo. Antes disso ele
perseguia, matava cristãos. E ele era entendedor da lei, mas ele não tinha o Espírito Santo. Ele entendia disso aqui, mas sem o Espírito Santo, o discernimento não estava com Paulo. Se a obra do Senhor não for feita através do Espírito Santo, nada irá valer, pois o fim será tão trágico quanto as ações feitas em vida. Entenda isso aqui, olha só. Mateus 7, 21, 23, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, obediência, tá? De meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pode fazer obra sem o Espírito Santo? Pode, claro que pode, muitos fazem. Muitos fazem, a Bíblia está mostrando para a gente aqui. Mas sem o Espírito Santo, a hora que você chegar na presença dele, tchau, afasta de mim. Então, a gente precisa fazer a obra do Senhor em verdade, porque a palavra diz: é aquele em verdade, cheio do Espírito Santo, para que o nosso final seja proveitoso. E qual a consequência, o quarto tópico para acabar? Porque eu tenho até 12:30 para falar, né, pastor? 12:30 10:10 eu acabo. Consequências de uma vida cheia do Espírito Santo. Consequências 3 eu coloquei aqui, 4, mas tem muito mais. Vida abundante, João 10:10. Tem bom ânimo, João 16:33. Possui uma paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7. Sabe que sempre haverá uma fornalha ardente, mas não terá medo, pois olhará além da fornalha e verá a face do Senhor, que sempre está presente ao ponto de nos fazer passar pelo fogo, sem que nada nos aconteça. Daniel 3, 17, 30. Já pensou você viver uma fornalha ardente, mas você saber que você pode passar no meio do fogo, que nada vai te acontecer, porque você é cheio do Espírito Santo? Eu vivi uma situação em janeiro, com a perda da minha irmã, que eu nunca imaginei passar na minha vida, minha irmã caçula. Foi interessante, porque foi o tempo na minha vida que eu mais falei de Deus face a face com alguém. Porque eu falo de Deus nas minhas redes sociais, eu não olho para ninguém, mas face a face foi o tempo que eu mais falei de Deus para alguém. As pessoas vinham me consolar e eu falava de Deus para elas. As pessoas chorando vinham me consolar e eu consolava elas. Foi a vontade de Deus. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Nós olhamos para a pessoa e falamos: nossa, 30 anos, morreu tão nova. Quem disse que é nova? Nova para nós. O tempo de Deus é diferente do meu e do teu. Discernimento de espírito. Eu sei onde minha irmã está, eu sei porque ela foi embora. E eu sei que eu vou estar com ela no fim, na eternidade, porque Deus já me falou. Então, essa é a vida, é a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Gente, eu acabei de comprar meu apartamento desempregado. Eu acabei de comprar, finalizei a compra do meu apartamento, de um apartamento meu, nunca, 44 anos, meu primeiro imóvel, é meu, desempregado. Como pode isso aí? É só debaixo realmente da graça e de entender que Deus tem os propósitos para todas as coisas. Mas em momento algum eu questionei a Deus porque Ele tirou meu emprego, porque Ele tirou minha irmã, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Porque o Espírito Santo me mostra que todas as coisas cooperam para o meu bem. Por que eu vou me preocupar se a palavra de Deus, o Espírito Santo já me falou isso? Não se preocupa, tudo vai cooperar para o seu bem. A gente tem que entender, a gente tem que trazer isso para a nossa vida, a gente tem que viver isso aqui, e é só através do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver as promessas de Deus. Sem Ele não dá, você não consegue ter a paz que excede todo o entendimento, que Filipenses 4:7 nos mostra, sem a presença do Espírito Santo. Uma paz onde está caindo o mundo lá fora e você está em paz, sabendo que está tudo no controle de Deus. Ele não perde o controle de nada. E para finalizar, o galardão. Galardão significa recompensa ou prêmio, normalmente por serviços prestados. A Bíblia
fala de um galardão nos céus que cada crente, cada cristão, cada ser humano receberá de acordo com o seu trabalho aqui na terra. Jesus falou que aqueles que são perseguidos deviam se alegrar, pois grande seria o galardão deles nos céus. Olha só o que ele fala lá em Mateus 5, 10, 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ninguém é perseguido, é insultado ou caluniado ficando calado. Jesus não salvou você para você ouvir aqui e ir embora para casa e ok. Você precisa se mover. É inimaginável um cristão cheio do Espírito Santo parado. Se você está parado é porque você não é cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo queima em fazer a obra, queima em falar do amor, queima em falar quem é Jesus, o que Jesus fez para você. Eu queimo em mostrar às pessoas o que Jesus fez na minha vida. A Milena me conhece há anos, e às vezes a gente conversa, o que eu era, o que eu fui, o lixo de pessoa que eu era, e o que Deus fez na minha vida, o que Jesus fez na minha vida. Eu preciso falar disso, eu preciso falar desse Jesus. Jesus precisa mudar a vida das pessoas através da minha. Não dá para ficar calado, eu não consigo ficar calado. Essa semana eu fiquei calado nas minhas redes sociais porque eu estava estudando essa mensagem, eu estava realmente mergulhado nessa mensagem, mas eu já quero de novo falar de Jesus para as pessoas. Eu quero falar. Cristão cheio do Espírito Santo queima em fazer a obra, queima em falar. Se você não tem isso no seu coração, você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Peça para ser cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te mover. E olha só, existe uma recompensa específica na eternidade, no céu, para cada obra realizada pelos cristãos aqui na terra. Apocalipse 22, 12 nos mostra isso. Jesus falou assim para o apóstolo João: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Aqui eu coloquei, eu não sei você, mas se a Bíblia me apresenta uma recompensa pelo tipo de obra realizada aqui na terra, eu vou me esforçar ao máximo para ter uma recompensa top das galáxias. Eu não sei como é que vai ser, mas ele fala que cada um vai ter uma recompensa conforme aquilo que fez. Se for para ficar pertinho dele, sentado do ladinho dele, lá colocar a cabeça no ombro dele, pelo que eu faço aqui para ele, eu vou fazer, eu quero sentar do ladinho dele, pegar na mão dele. Para onde ele for, ele me chamar: vem cá, Kleber, comigo. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa, vem cá que eu quero isso. Se para ter isso eu tenho que trabalhar para o reino, eu quero. Não sei você, se você não quer, amém, eu quero. E a Bíblia vem ensinar a mim e a você qual é a função do verdadeiro cristão. Do verdadeiro cristão, que é aqueles que Deus busca. Lá em João fala, né? Os verdadeiros adoradores. Qual que é? Atos 20, 35 fala assim, ó: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, olha só, o cristão cheio do Espírito Santo entende que ele não tem que receber. Jesus lavou o pé dos discípulos. O cristão cheio do Espírito Santo entende que nós estamos aqui para servir, trabalhar. Eu não estou aqui para ser servido, e nem quero. Jesus já fez tudo para mim na cruz. Está consumado, está consumado. Mas eu preciso trabalhar para servir o meu próximo. E eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada cheio do Espírito Santo, eu falei: pastor, eu quero ajudar. O que eu posso ajudar na igreja? Varrer, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer, eu quero. E eu quero continuar fazendo. Eu quero continuar sendo usado por Deus para servir aqueles que não conhecem a Jesus na intimidade, aqueles que não conhecem a Jesus no secreto, aqueles que não entendem a obra do Espírito Santo, e que ela só acontece com a presença do Espírito Santo. Então, para finalizar essa mensagem, eu
eu exorto vocês, ou seja, eu encorajo vocês. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Você que não é, e ser cheio do Espírito Santo não é se arrepiar, não é orar em línguas, não, ser cheio do Espírito Santo é você ser um cristão espiritual, tendo intimidade com Deus, sabendo o que Deus quer de você, sabendo discernir a voz do Senhor, entendendo que, pegando na mão dele, independente de onde ele te leve, ele está te levando. No começo do ano no começo do ano passado eu não queria trabalhar onde eu estava, e Deus falou: eu te coloquei onde eu quero que você esteja, e eu entendi. Amém, Pai, amém. Para que você tenha um discernimento espiritual, para que você tenha uma intimidade com o Senhor, peça para ser cheio do Espírito Santo. Só assim a sua vida será uma vida com a paz que excede todo entendimento. Mais uma vez exorto vocês, peçam para ser cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Curvem a cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor ministrar a Tua palavra. Pai, obrigado por usar a minha boca. Quanta honra, Pai, quanta honra a minha poder ser usado por Ti para entregar a mensagem, a semente. E eu oro, Pai, para que cada filho que esteja aqui seja aquele solo fértil, que não seja a beira do caminho, onde os corvos, onde as aves comem a semente. Que todos esses aqui, Pai, que estão aqui, que o Senhor trouxe, Pai, cada um a dedo, seja um solo fértil, e que a semente, Pai, ao qual o Senhor me usou para plantar, o Teu Espírito agora trabalhe nela, cuide dela, para que ela possa vir a dar frutos a 30, 60 e 100 por um, para que cada um aqui, Senhor, possa ser enxergado e visto como um discípulo Teu, meu Pai, porque a Tua palavra diz que os Seus discípulos são conhecidos pelos frutos. Que eles possam dar bons frutos, Pai, dessa mensagem, dessa palavra, dessa semente. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Segura um pouquinho. Amém. Pode acender aí, queridão. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom, né? Essa manhã chuvosa, abençoada, terra molhada, a seca está indo embora, as fumaças da cidade, pelo amor de Deus, não aguento mais cheirar fumaça, pelo amor de Deus, glória a Deus, né? Chuva abençoada, né? Como é bom dar oportunidade aos nossos filhos, né? Para que por meio delas as pessoas vão crescendo também. A gente oportuniza essas pessoas para poderem desenvolver a sua chamada, né? E é interessante que realmente o Kleber, ele é realmente fruto de uma obra do Espírito Santo de Deus. Como ele disse, né, era um lixo, como assim eu era também, enfim, e ver a vida transformada, ver a vida limpa, ver uma vida restaurada, uma vida em santificação, porque não somos perfeitos, mas é lindo de ver a vida dele, ver realmente a obra salvífica do Senhor. Ele era músico da igreja católica, tocava na igreja católica, era católico, apostólico, romano, e aqui está pregando o evangelho de Jesus Cristo, né? É novo, um conhecimento maravilhoso, linhas traçadas, né? A gente vai observando como o tempo que a gente já tem, então junção de texto, construção, então foi uma palavra de instrução, de ensinamento realmente, né? Para as nossas vidas, uma palavra de edificação. Então realmente o Espírito de Deus falou conosco, e através de tudo aquilo que ele pregou, realmente ele vive, porque nós vemos Deus na vida dele, a transformação. Eu conheci um pouco ele no mundo, não tanto, né? Mas depois dele participar a gente e ver o que ele está sendo em Deus hoje, nos faz ver que realmente a obra é do Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo,
você vai ter uma vida transformada. Se você por si só querer mudar, você vai entrar num legalismo, né? Não, eu tenho que, por causa de... Ih, irmão, você vai entrar num legalismo, vai cansar e não vai. Mas se você pedir o Espírito Santo de Deus e permitir que Ele te encha, Ele vai te inspirar de uma forma poderosa, graciosa, a ponto de você realmente ser impulsionado a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não é, a Bíblia mesmo fala, não é por força nem por violência, tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você buscar o Espírito de Deus, querer ser cheio, quando ele fala, né, de ser perseverante na busca, é porque quando você, na sua perseverança, tem essa conduta, você vai se sensibilizando na busca. E o que é de você vai saindo, a impureza vai saindo, o mundanismo vai saindo de dentro de você, e você vai se sensibilizando cada vez mais, a ponto dele ir tomando completamente o lugar dele na sua vida, e o mundo já não vai ter mais espaço na sua mente, né, na sua carne, e ele vai governar, vai haver uma governabilidade espiritual na sua vida. E ele bem falou, ser cheio do Espírito Santo não é só ser arrepiado, isso é uma performance de quem já está cheio do Espírito Santo, pular, saltar, marchar, virar cambalhota, piroleta, gritar, chorar, pular, isso aí já é aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas ser cheio do Espírito Santo mesmo é ter uma vida realmente tomada pelos princípios, valores da eternidade, em que você consiga renunciar o pecado, o mundo, as práticas mundanas, para viver o que Deus tem para você. Então, que Deus abençoe a vida do Kleber, Deus abençoe no nome de Jesus, e continue, né, crescendo em conhecimento e graça na presença de Deus, porque esse é o caminho. Realmente é um testemunho de alguém que está convertido na presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe, varão, no nome de Jesus. Amém?